Olá, eu sou o Marcos Polito, docente do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, e a conversa de hoje é sobre a importância do exercício físico, do esporte, da atividade física para crianças. Muitas pessoas querem saber qual seria o melhor exercício, qual seria o melhor esporte para uma criança praticar. E antes de responder essa questão, é importante a gente saber a razão pela qual as crianças deveriam praticar exercício, deveriam praticar algum esporte. Uma dessas razões, basicamente, é a mesma razão daquilo que se esperaria de uma pessoa adulta, principalmente no que diz respeito à diminuição da chance de doenças. Então, uma criança que se exercita e que permanece se exercitando ao longo dos anos, ela tem muito menos chance de desenvolver várias doenças crônicas, como hipertensão arterial, doença cardíaca, diabetes, obesidade, doenças ósseas como osteoporose, em relação àquelas pessoas que permanecem sedentárias ao longo dos anos. E caso alguma dessas doenças, por uma questão genética, venha a se manifestar de qualquer maneira, o impacto da doença sobre a saúde da pessoa vai ser bem menor quando ela tem um estilo de vida fisicamente ativo. Além disso, como as crianças estão em pleno desenvolvimento, praticar esporte, praticar exercício, atividades físicas, essas atividades desenvolvem, aumentam o aspecto motor, desenvolvem melhor a coordenação motora e também a interação social. Inclusive, na minha opinião, é importante que as crianças sejam estimuladas a participar de competições esportivas, não no conceito de competição como a gente entende no indivíduo adulto. Inclusive, às vezes a gente faz comparação com uma pessoa profissional, em que é cobrado muito o desempenho. A competição para a criança, na verdade, é para estimular a interação dela com outras crianças. Não no sentido de que uma vai ser melhor ou tem que ser melhor do que a outra, ou seja, uma criança vai vencer e a outra vai perder. O objetivo da competição nessa faixa etária é para que as crianças aprendam que a competição é um momento no qual elas vão colocar em prática tudo aquilo que elas treinaram. E o objetivo não é ela ser melhor do que o adversário, é ela ser melhor do que ela mesma, ou seja, a superação dela em um determinado momento em relação a todo o período de treinamento, de preparo que foi realizado. É mais ou menos como uma prova, um vestibular. A pessoa que faz uma prova, um concurso público, um vestibular, necessariamente ela não está pensando em ser o primeiro colocado. Ela quer fazer uma boa prova, ela quer acertar questões de acordo com aquilo que ela estudou. Ou seja, naquela prova, ela pretende ser melhor do que ela foi ao longo dos anos ou do período que ela ficou estudando. E a competição esportiva basicamente é a mesma situação. Ou seja, é o momento no qual a criança vai tentar superar as suas dificuldades, superar os seus anseios. Enfim, se ela conseguir dar o seu melhor, esse já vai ser o resultado alcançado da competição. Tanto é que, na maioria dos casos, e o ideal seria que isso acontecesse em todos os casos, nas competições de crianças, todos os participantes recebem a mesma medalha, mostrando que o fato deles estarem competindo, independentemente da colocação, já significa uma grande vitória. Posto isso, voltamos ao questionamento inicial. Qual é a melhor atividade? Qual é o melhor esporte para a criança realizar? E a principal resposta para isso é o esporte ou atividade que a criança quiser. Quando é dada à criança a opção da escolha, provavelmente ela vai escolher algo que mais lhe agrade. E se ela pratica um esporte que ela tem prazer em praticar, a chance dela permanecer praticando é muito alta. Ou seja, ela não deve desistir daquela atividade física
daquele esporte tão cedo. O problema é que nem sempre essa escolha é acertada logo na primeira opção. Então é muito comum a gente observar, por exemplo, uma criança pedindo para o pai fazer aula de alguma modalidade de luta. Aí depois de um tempo ela quer fazer uma modalidade de quadra, quer fazer vôlei, quer fazer basquete. Aí depois de um tempo ela quer fazer natação. Aí depois de um tempo ela quer voltar a fazer uma outra modalidade de luta. Enfim, a criança fica frequentemente pedindo para trocar de atividade. Isso significa que ela ainda não se identificou com aquela atividade que mais lhe agrade. Mas isso é extremamente importante também. Quanto mais variedade de esportes a criança experimentar, melhor vai ser o seu aspecto motor. Ela vai experimentar diferentes opções de gestos motores, ela vai ter uma coordenação motora diferenciada. Obviamente que a escolha da atividade não depende da atividade em si, depende também da maneira pela qual a atividade é passada para a criança. Então, é importante observar que a exigência para o desempenho não deve ser estimulada nessa faixa etária. As crianças precisam praticar o esporte no sentido lúdico, como se fosse uma grande brincadeira, para que elas entendam que aquilo é algo que possa ser prazeroso. É muito comum a criança começar numa modalidade esportiva, desistir da modalidade esportiva não pela modalidade em si, mas pela maneira que essa modalidade está sendo aplicada a ela. E aí ela transita em outras modalidades e depois ela volta para essa modalidade inicial. E aí, dependendo da maneira que essa modalidade está sendo inserida nesse momento, ela passa a gostar e passa a ser uma boa praticante daquele esporte. Então, variar as modalidades é interessante, tanto para a criança poder ter a opção de escolher aquela que mais lhe agrada, quanto para experimentar diferentes gestos motores que vão ser muito importantes na sua formação de coordenação motora no futuro. Mas, de uma maneira geral, é importante, é claro, que as crianças participem de atividade com o público na sua faixa etária. Então, a socialização é fundamental para que as crianças possam continuar gostando daquela atividade. Quando elas têm amigos da mesma faixa etária fazendo o esporte junto com elas. E algumas pessoas também, às vezes, se preocupam em relação a determinadas atividades poderem prejudicar o crescimento, atrapalhar, de alguma maneira, a saúde das crianças. De uma maneira geral, a questão da atividade física atrapalhar no crescimento é muito pouco provável que aconteça. A intensidade do exercício, o esforço da atividade física precisa ser extremamente alto para que isso prejudique a formação óssea das crianças. Costuma ser tão alto que as crianças nem conseguem realizar esse grau de esforço, que seria capaz, então, de prejudicar o crescimento. Um exemplo disso é a musculação. Muita gente condena a prática de levantamento de peso em crianças porque pode calcificar os ossos e prejudicar o crescimento. Mas para que isso aconteça, a carga tem que ser tão alta que as crianças normalmente não conseguem levantar essa carga. E um exemplo disso é que existem vários países, principalmente países do leste europeu, como, por exemplo, Grécia, Turquia, Ucrânia, Bulgária. São países que têm uma tradição muito grande no levantamento de pesos, no esporte, chamado halterofilismo. E é muito comum crianças praticarem esse esporte nesses países, inclusive com competições. E não há nenhum relato de que essa modalidade competitiva de levantamento de peso tenha prejudicado o desenvolvimento ósseo das crianças. Muito pelo contrário, algumas, inclusive, têm o seu esqueleto ósseo estimulado pela prática do exercício. Ou seja, não há muito o que se preocupar com o fato de um esporte
Obviamente que o esporte aplicado por um profissional da área, que isso atrapalhe o crescimento. E, obviamente, que existe uma outra questão, já não relacionada ao esporte, que pode atrapalhar o desenvolvimento ósseo, que é a nutrição. Um outro aspecto que pode comprometer o desenvolvimento das crianças, no caso o crescimento, seria o aspecto nutricional. Então, as crianças desnutridas, que são submetidas ao esforço físico, elas podem ter o seu desenvolvimento ósseo prejudicado, não necessariamente pelo efeito do esforço, mas pela má nutrição a qual as crianças são submetidas. Então, a mensagem que eu deixo, principalmente para os pais, é a seguinte: não percam a paciência com seus filhos quando eles pedem para trocar de modalidade esportiva, quando eles querem fazer outros esportes, quando eles querem fazer, às vezes, esportes simultâneos, eles querem fazer aula de futebol e de judô ao mesmo tempo. Deixem as crianças experimentarem as diferentes modalidades esportivas, deixem as crianças terem contato com diferentes exigências motoras. Isso vai ser importante para a formação da coordenação motora das crianças e também para que elas tenham o gosto por uma prática esportiva a qual a gente espera que perdure até o envelhecimento. Muito obrigado a todos e até a próxima.